Mais uma vez, um bom dia a todos. Como você pôde ver, o Salmo de número 116 é um salmo anônimo. Alguns salmos têm os seus nomes, né? Ou as sugestões que lá atrás foram colocadas como seus autores. Se você puder observar o Salmo 116, ele não tem nenhuma especificação. Ele é o 10º salmo do 5º livro do Saltério. Na Bíblia hebraica são divididos em 5 rolos, e esse é o 10º salmo desse 5º rolo. O 5º rolo é extremamente voltado para adoração, para culto público. E aqui o salmista conta uma história. Essa história tem começo, meio e fim, e ele começa pelo fim. Se você puder observar os versos iniciais, ele não entra na história, mas ele diz que Deus o ouviu. Ele diz assim: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. E aí no passado ele diz, né? Porque inclinou para mim os seus ouvidos, eu o invocarei por toda a minha vida. Ele vai contar uma história sobre ele, a vida e Deus. Ele vai contar uma trajetória, mas ele quer primeiramente dizer que Deus ouviu ele. A trajetória que ele vai contar é uma trajetória difícil. Ele viveu momentos extremamente angustiados, então ele quer nos trazer logo a certeza de que apesar daquilo que você vai ouvir depois, ele crê em Deus. Os salmos são, em sua grande maioria, orações. E essas orações, elas trazem à tona aquilo que há tanto de mais sublime adoração, como também o que há de pior em nossos corações, em termos de julgamento, em termos de como nós vemos o mundo e vemos até mesmo Deus. Alguns salmos são até desalentosos. Você olha e fala: nossa, será que ele foi salvo disso? O Salmo 116 começa com 2 afirmações. Deus ouve orações. Deus ouviu orações. Ele faz 2 afirmações aqui. Ele primeiro diz que Deus ouve no tempo presente. Depois ele diz que Deus ouviu lá atrás, quando a história aconteceu. Você está aqui diante da mesa do Senhor. E todos os cultos que são levantados aqui para cultuar a Deus, Deus ouve. Deus ouve a sua oração. Deus ouve a sua oração no meio do caminho, quando você está vindo para cá. Deus ouve a sua oração quando você chegou aqui, aquietou seu espírito, está falando com Ele. Sabe quando durante os cânticos, às vezes nós saímos no cântico e vamos para a oração? Ele também está ouvindo as orações. Ele está o tempo todo ouvindo nossas orações. Agora mesmo, aí onde você está, vindo como tenha vindo, da semana que veio, se você agora, fechando ou não os olhos, disser Senhor, Ele diz, diga. Essa certeza que o salmista nos traz deveria ser de um alento profundo, porque dentre os pavores dos homens, um dos maiores deles é a solidão. Um dos mais apavorantes momentos que você e eu podemos ter é aquela sensação profunda de estar só. Já esteve diante dela? Então a primeira coisa que o salmista nos traz é: Ele ouve, Ele me ouviu, Ele te ouve, Ele te ouviu. Eu creio que ele fale isso para que ninguém duvide que ele ama muito Deus. E é assim que ele começa: amo o Senhor. Olha o salmo. Olha o texto. Repouse seus olhos. Olha como é que ele abre o texto. Eu amo o Senhor. Não duvide disso. Eu amo o Senhor. Apesar do que você vai ouvir sobre como eu li as coisas em algum momento, eu amo o Senhor. Essa afirmação é uma profissão de fé. Você sabe o que é isso, né? Professar. Você sabe o que é professar, né? Dizer em voz alta. Ele está professando, ele está falando: eu amo o Senhor. E ele segue avançando dentro daquilo que é a sua dor. A primeira dor do salmista está ali no verso 3. Ele diz assim, laços da morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Angústias do Sheol aqui. Fiquei o quê? Aflito e triste.
Mês após mês nós nos voltamos para cá, não é? Mês após mês, o Senhor nos dá a chance de estarmos diante da sua mesa. Algumas igrejas fazem isso semanalmente, você sabia disso? Sabia? Algumas igrejas fazem a ceia domingo após domingo. Alguns teólogos apontam que a igreja primitiva também fazia isso. E existem alguns motivos pelo qual isso poderia ser benefício para nós, mas que em nada tem nenhum problema de fazermos isso mês após mês. Não há uma periodicidade obrigatória. É de que, diante das lembranças da mesa do Senhor, nos renovamos em esperança. Os elementos aqui dispostos, como eu e você vamos ver já em alguns minutos, eles nos trazem profundas esperanças. E se você olhar para a semana que você teve, para o mês que você teve, você pode, com certeza, ter feito orações como a do salmista. Orações de angústia, orações de desespero, orações de pavor, orações de medo. Alguns sentimentos que ele tem aqui, ele explicita, são comuns a todos nós. Medo, aflição, angústia, desilusão com pessoas. Ele fala que não acredita mais em ninguém, todo mundo mentiroso. E esses gostos amargos de noites estranhas que a gente tem, e eu digo a noite numa metáfora para a própria escuridão da nossa alma, essas noites amargas e estranhas são comuns. O salmista passa aqui no verso de número 3, onde ele diz: laços da morte me cercaram. Isso aqui se coaduna, se conecta muitíssimo com o Salmo 23, a sombra da morte. Os laços da morte ainda não teve um efeito completo nesse homem, mas ele se sente enlaçado pela própria morte. Era comum na antiguidade você temer a morte muito mais do que o homem moderno. As invasões das pessoas em seus territórios, a escassez de comida sem a mínima ideia do que fazer. Se não chover, como a gente vai comer? A morte de um inimigo voraz que escraviza, aprisiona, esfola, violenta toda a família. Os laços da morte não eram incomuns nos séculos da antiguidade. E ele relata aqui para nós que essa aflição se apoderou dele. Embora a morte não seja talvez o diálogo diário que eu e você tenhamos com as coisas, muitos de nós já se viram tão tristes ao ponto de desejá-la, ou mesmo se sentir quase que amarrados a ela. Alguns de nós aqui também talvez já tenhamos tido a terrível sentença da morte de alguém. Vai morrer, não tem jeito, vai para aquele último momento, e você vê a morte enlaçando alguém, e não há nada que você possa fazer. Claro, você ora, mas você sabe que existe uma iminência diante de você, a morte diante dos teus olhos, a morte que enlaça você. Sabe o que o salmista fez? Verso 4: Senhor, livra a minha alma. Ele grita, do mais profundo abismo de sua alma, ele grita, porque ele está completamente tomado pela angústia. Não há mais nada nele que o tire disso. As coisas já não fecham mais, só o cheiro da morte, a sombra da morte, os laços da morte. Ele grita, ele invoca a Deus. E eu gostaria de, com você, estar medindo essa compreensão aqui, porque o salmista, ele não somente clama a Deus, o que é maravilhoso, mas ele começa em uma série de profissões de fé. Ele começa a gritar para que Deus o liberte de sua angústia, coisa que muitas vezes a gente não faz porque a gente crê que é um mero grito da alma, mas não é. Se você ainda não se viu enlaçado pela morte, tenho certeza que você ainda vai se ver. Se você ainda não se viu tomado pelas angústias infernais que o coração consegue captar ao não ver saída, você ainda vai ver. Invoque o Senhor.
ele não somente diz, livra-me, como ele começa a pregar para ele. Sim, pregar. Ele começa a dizer assim, compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso, o Senhor vela pelos simples. Quando eu estava prostrado, Ele me salvou. Ele começa a trazer à memória aquilo que lhe traz esperança. Minha alma, volte ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bom para você. Ele prega o Deus presente, ele lembra do Deus passado, no sentido da presença de Deus em outras angústias. Ele grita, me livra. Ele diz, eu sei quem tu és. Ele diz, eu sei o que tu fez. E aí ele prega para a alma dele, acalma a alma, acalma, volta para o teu lugar, te apruma, Deus está aqui. Chegar diante da mesa do Senhor e olhar para isso, tudo que ela representa, e a gente vai ver já o que ela representa. Pode ser chegar com um coração completamente destruído, com uma alma completamente tomada pelas angústias, e gritar, livra-me, sei quem tu és, sei que tu és bom, alma, ou lembra do que Deus fez quando eu estava assim no mês passado, lembra de Deus do mês 10 meses atrás, tu lembra daquela noite, tu lembra daquele momento angustiado, onde mais nada tinha paladar, nada tinha gosto, e aí o salmista está pregando a sua alma, e nos ensinando o escape do laço da morte, coisa magnífica. Ele prega a sua própria alma como se estivesse falando para alguém fora dele. Ele prega para ele. E o que ele está dizendo é, apesar de eu estar assim, triste neste momento, Deus tem sido bom. Deus tem sido bom. Talvez não tenhamos a profundidade do que representa pregar a palavra de Deus. Talvez a gente pense, eu fui lá e preguei para aquela pessoa. Eu fui na casa daquele irmão que estava quebrado, e eu preguei para aquele irmão, e ele se levantou pelo poder do Espírito Santo. Mas o que o salmista está fazendo aqui é algo que muitas vezes desconsideramos, pregar para si mesmo, lembrar das grandezas de Deus a si mesmo, abrir a boca e clamar, para que seus próprios ouvidos possam ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. Cremos, por isso falamos. Em seguida, eu não tenho como não relacionar isso às nossas semanas, às nossas vidas. Viemos de semanas angustiadas, dias angustiados, meses completamente pavorosos. Você chega aqui e fica mesmo se analisando, será que eu tenho como comer isso? Será que eu tenho como tomar esse cálice? Será que eu tenho direito? Direito não tem. Mas você tem Deus, que te trouxe até aqui esta manhã, que te tirou do pavor da morte, te trouxe até aquilo que Paulo chama em sua carta, a casa de Deus, onde o Espírito Santo está habitando na igreja. Começa a mover o seu coração, não emocionalmente apenas, mas começa a mover o seu coração na direção das palavras do salmista. O que o salmista descreve em seguida, e ele começa a descrever já desde o 3, mas ele começa a descrever e não para, é o caminho dos justos. Ele está descrevendo a vida dos santos, de cada um de nós. Ele está descrevendo paulatinamente como os santos vivem, sofrem e jubilam. Ele aponta no verso 3, observe aí, no verso 8 e no verso 11, para definições muito claras do sofrimento do Messias. Olha a Bíblia, olha, leia, perceba.
3, 8 e 11. Laços da morte, choro, pés resvalando para cair. No 11, todo mundo é mentiroso, todo mundo é contra mim. Que todo mundo é mentiroso, o salmista não pode negar. Mas só um que pode ter dito isso sem mentiras: Jesus. Ele é descrito, sua vida é descrita no Salmo 116. A obra de Cristo é descrita no Salmo 116. A dor do Messias é descrita no Salmo 116. E aí você pensa, nossa, o salmista profetiza o que o Messias vai passar. Sim. Os elementos aqui dispostos, eles declaram os sofrimentos do Messias. Declaram os sofrimentos de Jesus. Isso nos fazem lembrar da morte dolorosa de Jesus. Então o salmista, uns 5 séculos antes de Jesus, está falando de como Jesus e os demais crentes viveriam. Não, pastor, só Jesus aqui. Não, os demais crentes também tomariam o Salmo 116 para viver por ele. É o que acontece com o nosso irmão Paulo. Se você puder marcar sua Bíblia aí onde você está e for até a segunda epístola aos Coríntios, você vai encontrar Paulo usando o Salmo 116 para viver a vida cristã. Paulo está, segundo os Coríntios capítulo 4, Paulo está diante das mentiras de uma igreja que ele plantou. Você sabe que ele plantou Corinto. Os coríntios deveriam amá-lo, mas estavam acusando ele. Então ele estava diante dos lábios mentirosos de dezenas de pessoas que deveriam amar. E ele estava também citando, e aí você vai ver a partir do verso de número 8 do capítulo 4, olha o que vai acontecer aqui. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Não existem abandonados aqui hoje. Não existe gente abandonada aqui. Ninguém aqui foi abandonado. Jesus achou, encontrou e tomou você. Você não é alguém sozinho no mundo. Você não está só. Esteja onde estiver, você nunca será abandonado pelo Senhor. Estava lendo um livro ontem, Torturado por Amor a Cristo. Este homem que escreveu esse livro, terrivelmente forte, diz: eu passei 14 anos nas mãos de Stalin, do comunismo. Eu passei 14 anos com uma caixa de som ouvindo, todos te esqueceram você. Ele dizia que tinha uma caixinha de som na cela dele, e essa caixa de som dizia assim: eles esqueceram de você, você não é amado, você não é amado, eles esqueceram de você, não há mais ninguém por você. Isso por 14 anos ininterruptos. Ele dormia, se é que dormia a este som. Sua esposa estava no outro lado do campo de concentração, sendo violentada todos os dias, lançada no rio Danúbio, empurrada pelos soldados e jogada de volta, brincando de isca. Seu filho estava pelas ruas da Romênia, sozinho. Ele perdeu todos os dentes. Sua esposa virou um cadáver vivo. 14 anos depois, ele tinha esquecido de escrever, de ler, e não se lembrava mais de nenhum verso das Escrituras, até que houve um despertamento dele, e ele lembrou de um trecho bíblico. 14 anos Jacó serviu a Labão. Um dia depois, soltaram ele, 14 anos depois. Olha que coisa terrível e grandiosa. Mas ele não estava sozinho naquela sala. E você não está sozinho nas noites escuras da vida. Você não está sozinho nas ruas. Abandonado? Nunca. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, em vocês a vida.
tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, ele cita o Salmo 116. Eu criei, por isso falei. Também nós cremos e por isso falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará junto com vocês, porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando, se torne abundante, as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Agora olha você que está aflito, esteve aflito ou estará aflito certamente por algo, olha o que vai ser dito agora. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporárias, mas as que não se veem são eternas. Como Paulo lidou com suas lutas e tribulações? Como ele lidou? Crendo e falando, crendo e professando. Se você voltar até o Salmo 16 que você marcou, você encontra o verso 10. Eu cria, mesmo quando eu disse estou muito aflito. Crie, por isso eu falei. Eu estou muito aflito, Deus é misericordioso. Eu estou muito triste, Deus é compassivo. Crie e falei. Sofreu, professou. E Paulo nos dá a dimensão de coisas que jamais podem ser esquecidas. Ele diz que os sofrimentos de todos nós representam unicamente um breve momento da nossa existência. Se nossa existência pudesse ser medida a partir de hoje até eternamente, o que nós estamos sofrendo, nossos desafios e dores são leves e breves momentos. Os 14 anos desse escritor, desse livro, foram breves momentos perto da glória que há de ser revelada em nós, perto de tudo que vai ser feito em nossas vidas depois disso. Então, do que estamos falando? O que você vê agora aqui? Olhe para o pão e para o cálice. O que você vê? Será que você vê apenas um pão, um cálice e pequenos cálices que vão ser distribuídos? É isso que você vê? Não. Não mesmo. Esse pão representa e aponta para coisas muito maiores. Este pão representa o corpo de Cristo partido e ferido em favor de nós. Não podemos ver isso, mas estávamos condenados ao horror eterno. Estávamos condenados às angústias físicas mais terríveis. Nosso corpo queimaria e gritaria e choraria por eternidade e eternidade. Mas Ele deu o seu corpo para ser ferido por Deus em nosso favor. Isso não é apenas um pão, isso aponta para algo muito maior. Esta promessa do seu corpo, ela também nos aponta para que o nosso corpo que está se deteriorando, será que você nunca se angustiou diante da doença? Você nunca ficou apavorado pensando, poxa, eu vou decair em idade, o corpo vai perdendo sua força, daqui a pouco eu já tenho que ser ajudado por pessoas, eu vou ter que ser amparado para andar, como diz o final de Eclesiastes, eu vou perdendo forças, dentes, braços, cabelo, tudo murcha, tudo se encontra num estado cada vez menos possível de ser vivido sozinho, então eu dependo, então eu morro. Sabe o que vai acontecer? Há uma promessa de um corpo renovado, um corpo não mais suscetível à doença, um corpo que não é esse seu corpo apenas, é um corpo renovado, é um corpo transformado. A dor não encontra mais lugar, a morte não encontra mais lugar. O corpo de Jesus
aponta para o corpo dos crentes no futuro, quando Jesus volta ressuscitado e a morte já não pode mais detê-lo. Não é o que se vê, isso está apontando para algo. Você precisa se renovar hoje. Se você veio aqui cansado por um corpo que está apresentando defeitos, o pecado nos trouxe isso. Se você está aqui pensando, como é que eu vou fazer isso? Meu corpo ele não responde mais a isso. Eu já não consigo o que eu conseguia. Ou mesmo aqui os jovens, que podem, eu espero que não, mas tolamente achar que podem tudo, esperem por mais alguns anos e verão que não é assim. A beleza se esvai, a força se esgota, e aí precisamos mais ainda de crer nestas promessas que aqui estão. Ah, Senhor, o nosso ser exterior se desgasta, mas haverá um dia onde as coisas serão colocadas em ordem. O pão também representa o corpo de Cristo. O pão também representa a igreja enquanto corpo unido a Cristo. Se você olhar para os lados, certamente vai encontrar pessoas que você ama. Mas a notícia é para todos: todos se separarão aqui um dia. Quer seja por missões, quer seja pela morte, todos se afastarão uns dos outros. Isso é o que a verdade da vida nos coloca. Mas existem verdades e promessas superiores. Sabe quais? De que nos encontraremos na glória e estaremos unidos em um só corpo para sempre. Existem pessoas aqui que vão se separar, algumas nós vamos chorar pela morte e vamos a enterros e dizer: puxa vida, eu o amava tanto, eu queria tanto estar mais tempo, por que eu não passei aquela semana? Por que eu não fiquei mais um dia? Por que eu não... Você vai se lamentar por coisas assim ainda. Mas existe uma promessa de que um dia não haverá mais a Deus. Não é o que se vê, é o que não se vê aqui hoje. Você também pode olhar para o cálice e você não vê além de um vinho ou de um suco de uva, mas esse cálice aponta para o sangue de Jesus. Só pecadores como nós, só gente salva sabe o que é pecar e saber que pecou diante de Deus. Só gente salva sabe como é ruim, amargo o gosto do pecado. Alguns pecados que cometemos nos levam a culpas por semanas, meses. Algumas pessoas carregam marcas por anos. E existe aqui hoje um sangue precioso que aponta para perdão de todos os pecados. Todos os pecados perdoados pelo sangue precioso de Jesus. Você não pode ver isso, mas isso está aqui diante de você. Você que é ruim que nem eu e que precisa lembrar disso todo dia, tem perdão para você. Hoje você veio tão mal consigo, e o que cantamos é: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Existe alívio hoje, existe remissão de pecados, existe limpeza interna. Você veio aqui hoje para ser renovado em Jesus Cristo. Você veio aqui hoje para ser limpo pelo sangue carmesim. Você veio aqui hoje e pode dizer: eu sei o que eu fiz e foi horrível. E Ele diz: sim, foi terrível, perdão. E Ele diz: está perdoado. Rápido, rápido sim, mas custou o sangue do justo. E é eterno o perdão oferecido. O sangue de Jesus também nos lembra aquilo que cantamos hoje aqui também. Uma aliança. Os casais aqui têm alianças nos dedos, mas segundo as Escrituras elas não terão validade eterna.
Nós fazemos alianças, amigos falam, nunca vou te deixar, conte comigo. Ovelhas dizem aos seus pastores, conte comigo, nunca vou deixar de te ajudar. Buscamos a reflexo daquela aliança fazer outras, né? Mas existe uma aqui hoje, que nunca vai se desgastar. Não haverá um dia na eternidade futura onde Deus vai dizer, não está mais comigo. Não vai haver um dia no presente século onde Cristo vai dizer assim, hoje eu não estou mais com você. Todos os dias que você viver nesta terra e toda a eternidade, aquela aliança feita na cruz do Calvário, o sangue derramado é perfeito, eterno e eficaz. Nunca Ele nos deixará só, nunca vai nos abandonar. Aqueles que o Pai deu a Jesus jamais serão lançados fora. Isso é alegria eterna para o crente. Existe uma aliança eterna aqui diante de você. Você não pode ver como você gostaria, mas você pode ver com os olhos da fé. Você pode crer e professar nesta manhã. Doce é essa aliança de Jesus comigo. Perfeita essa aliança de Jesus comigo. Deus, eu nunca pensei que pudesse ter alguém que me amasse apesar de mim. Jesus ama você. E é por isso que o salmista abre dizendo, eu amo o Senhor. As palavras daqueles que nos transmitiram foram, façam isso até que Ele venha, porque isso também vai acabar como está. Batismo, a ceia, eles são sombras de bens vindouros. Eles apontam para realidades consumadas, mas que ainda não podem ser vistas. E aí sabe o que acontece com o salmista? Depois que ele olha para todas as promessas que Deus fez a ele, olha o que acontece com a mudança da fala do salmista, verso 12. Que darei ao Senhor? Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? O que você dará ao Senhor nesta manhã por amor eterno, corpo perfeito, perdão perpétuo, aliança segura, família abençoada? O que você pode dar ao Senhor nesta manhã? Ele fala assim, erguerei o cálice da salvação. Você está diante dele esta manhã. Você está diante do cálice e você pode dizer, eu fui salvo. Você pode brindar com todos os santos, eu fui salvo. A salvação do Senhor cresce no coração do salmista. A verdade dessa salvação vai progressivamente tomando o seu coração. E ele, sabe quando você está diante de um grande presente que alguém te dá? Sabe, um grande esforço que foi feito em teu favor, e você põe a mão no rosto, e você faz assim com as mãos, e você coloca na cintura, você procura um movimento no seu corpo que seja adequado à resposta àquele favor, e você não encontra. Eu já estive assim diante de pessoas que me favoreceram, eu já estive assim diante de pessoas que deram muito naquele momento, deram de si, deram do que tem, e você fica sem saber, você não sabe se abraça, você não sabe se fala obrigado, você não sabe se o obrigado é pouco. Já esteve assim? Você está assim essa manhã? Você está olhando para essa mesa e calculando o que eu faço? O salmista, ele celebra. Ele não pode fazer nada se ele não consegue dar em troca, se ele não consegue compensar. Ele fala, eu fui salvo por ele, eu fui salvo. Vocês estão vendo isso? Eu fui salvo, criei, por isso falei.
Ele segue: erguerei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o povo, preciosa aos olhos do Senhor. Olha, você se lembra que ele estava com medo da morte? Quem lembra? Ele estava apavorado com a morte, não estava? Mas olha a mudança de olhar, a mudança de perspectiva. Diante de Deus, a morte já não consegue te enlaçar. Diante da morte e ressurreição de Jesus, a morte já não tem poder sobre nós. Nem na nossa mente ela pode operar com eficácia mais, porque existem não somente argumentos para combatê-la, existe o sangue de Jesus, o poder do Espírito Santo, existem verdades acerca disso, que não são apenas argumentos, falas de uma religião com seus rituais. Existe poder do alto para pegar uma pessoa que estava dizendo: os laços da morte me cercaram, a morte vai me pegar, a morte vai me pegar, e então ela se depara com Deus, e aí ela volta e diz: preciosa é a morte dos santos. O que aconteceu? Ela viu Deus, ela creu em Deus, ela professou Deus, pregou a sua própria alma, que foi fortalecida, e agora, diante de verdades eternas, ela é renovada, ela recupera o fôlego para mais um mês, para mais um ano, para mais um momento onde Deus vai novamente levantá-la diante das verdades eternas, e ela novamente vai se ver cheia, repleta. Verso 15: preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, eu sou de fato teu servo, eu sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as correntes que me prendiam, a ti oferecerei sacrifício de ações de graça, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo, nos atos da casa do Senhor, dentro das suas muralhas, ó Jerusalém, aleluia. Ele quer dar algo a Deus. Deus, aquilo que eu falei, eu disse que ia para as pessoas, eu disse que ia ajudar as pessoas na igreja, eu disse que ia dar minha vida para Jesus, eu disse, eu vou cumprir. Eu recuperei a sanidade, eu entendi, novamente veio a verdade aos meus olhos. Não eram os laços da morte a verdade absoluta, as tristezas da vida, as tribulações, as destruições que Paulo cita, e ele pode ter outras listas: nudez, fome, perseguição dos de dentro, perseguição dos de fora, abandono dos discípulos. Paulo está dizendo: olha, isso é tudo muito pequeno, o que está disposto diante de nós vale a pena. Nesta mesa hoje, você está sendo renovado em esperança. Tudo que você e eu sofremos é muito pequeno, é leve, é momentâneo, vai passar. A mesa do Senhor vem e nos aponta para as realidades futuras e eternas. Uma vez, havia um homem na Suécia que tinha muito medo de vir para cá. Muito medo. Então, a sua esposa cantou-lhe um hino do inário sueco dos cristãos. Então, ele decidiu sair da Suécia e vir para o Brasil plantar igrejas. 1924 isso. A esposa dele, que havia relembrado ele esse grande cântico, também o traduziu para a nossa língua. Ele tinha medo de vir para cá, ele precisava de renovo para dar mais um passo na direção da fé. Então ela traduziu esse cântico, e é maravilhoso pensar que essa missionária, Frida Lindgren, animou seu marido cantando assim para ele: se pelos vales eu peregrino vou andar. Você conhece? Ou na luz gloriosa Cristo habitar, irei com meu Senhor para onde Ele for, confiando na graça do meu Salvador. Se Cristo comigo vai, eu
momento, creia, Ele vai, e nós vamos também. Enquanto estivermos orando agora, eu gostaria que você pudesse cantar um cântico conosco também.